sou uma pessoa que não é muito fã de romance. Eu gosto de assistir séries e filmes que têm o romance como foco principal. E eu consigo encontrar diversas razões pra isso. Mas uma das razões que pode ser só uma loucura da minha cabeça são as animações que eu assistia na infância. Aqui eu vou destacar dois casos, mas pra não estender muito o vídeo e também não ficar muito confuso, eu vou apenas estar falando de dois episódios referentes a dois desenhos distintos, que são os episódios que acentuam as falhas desses personagens em seus relacionamentos. Você deve saber de que eu tô falando, porque deve ter visto na thumb. Eles são o Finn, de Hora de Aventura, e o Mordecai, de Apenas um Show, que são simplesmente os piores pares românticos dos desenhos. O episódio em questão é o episódio Frio e Fogo, o 30º episódio da quinta temporada. Nesse ponto da série, o Finn e a Princesa de Fogo já estão em um relacionamento, e eles estão fazendo um piquenique próximo da casa da árvore. Nesse momento muito bonito entre os dois, o Finn tá vendo como a Princesa de Fogo se alimenta, e ele entrega um tronco pra ela abraçar e queimar. É nesse momento que o Rei Gelado passa voando no céu e decide dar aquela zoada, que gera uma cena muito engraçada. Está abraçando um tronco, sua maluca! Eu adoro essa risada do Rei Gelado. Mas é claro que a Princesa de Fogo não gosta da zoação e parte pra cima dele, e como de costume ele toma uma surra e é mandado de volta pro Reino Gelado. Só que o Finn tá de escanteio observando tudo e parece ter adorado deslumbrar o que ele acabou de ver. Depois disso ocorre que o episódio vai direto para a noite e mostra o Finn tendo um sonho, onde inicialmente ele parece estar pegando fogo, mas logo ele percebe que na verdade o fogo estava sendo gerado pela Princesa de Fogo. Isso faz o fogo parecer confortável e não parece estar ferindo ele. Além disso, ele percebe o eco de uma coruja no fundo. Em seguida ele acorda e vai correndo até o Jake para contar sobre o sonho. E Finn parece convencido de que o sonho foi causado por conta da briga entre a Princesa de Fogo e o Rei Gelado. Então ele fica dedicado a fazer o sonho acontecer novamente, ou ao menos a continuar o sonho. Então para isso ele intencionalmente começa a planejar uma briga entre a Princesa e o Simon. Inicialmente eles fazem outro piquenique, mas dessa vez no Reino Gelado. E nem a Princesa de Fogo entende a razão do Finn de escolher esse lugar para fazer um piquenique. E dessa vez o Rei Gelado passa novamente voando por eles, porém ele tá tranquilo, que até fala que é um belo dia pra fazer um piquenique. Só que o Finn quer uma briga, então ele começa a distorcer as palavras do Simon, fazendo a Princesa de Fogo ficar muito enfurecida. E sinceramente essa cena é muito agoniante, porque o Simon tá completamente na defensiva, já que ele não fez nada e só queria levar as ameixas dele pra casa. Por outro lado, a Princesa de Fogo tá furiosa e tá atacando muito ofensivamente, mas no final o Rei Gelado desfere um ataque que apenas imobiliza a Princesa de Fogo, e apesar de zoar ela, ele logo foge, porque a intenção dele não era brigar. E é que a gente começa a identificar uma afeição egoísta do Finn, porque a parceira dele acabou de ser atingida, além de que ele quase feriu alguém que não fez nada, e ele não parece se importar. Ele apenas tá feliz porque sabe que vai ter o seu tão desejado sonho novamente. Depois a gente vai pra cena dele finalmente indo dormir, e ele realmente sonha. Mas dessa vez ele tá sendo atacado diretamente pelo Rei Gelado, e ele também consegue identificar claramente a coruja cósmica do seu lado. Assim que ele acorda, ele conta o seu sonho pro Jake, e em um espanto o Jake explica pra ele que ele teve um sonho profético, como se a coruja cósmica fosse responsável por indicar alguma espécie de premonição. E aqui já se abre um leque de interpretações, porque o que era pra ser esse sonho? Isso não fica muito claro. Mas de qualquer jeito o Jake fala pro Finn que ele tem que terminar esse sonho, e pra isso ele tem que fazer a Princesa de Fogo e o Rei Gelado brigarem novamente. E em um ato de desespero, o Finn cria cartas falsas com ofensas pessoais um para o outro, pra gerar uma briga entre os dois, e isso acaba gerando algo catastrófico. Os dois se encontram, o gelo e o fogo, uma batalha de enorme poder, que acaba por sair do controle, e o próprio Finn percebe que foi longe demais, e acaba desmaiando por conta do vapor. E então ele sonha, mas dessa vez o fogo que está queimando ele parece incomodar, até que ele vira essa coisa que parece um bebê com membros desproporcionais, e a coruja cósmica aparece dizendo: "Você estragou". No final ele tenta consertar tudo, salva o Rei Gelado e o Gunther, e em um último ataque da Princesa de Fogo, ele é salvo pelo Rei Gelado, e então ele revela o que ele fez, falando que forjou as cartas para criar a briga, e a reação da Princesa de Fogo não poderia ser mais natural. Ela decide se afastar dele, afinal ela foi traída pela única pessoa que ela depositou confiança. O gosto muito fim nesse episódio fez ele pensar única e exclusivamente no seu sonho, sem se importar com quem ele poderia machucar no processo, ainda mais alguém próximo como a Princesa de Fogo. Esse episódio vai muito da interpretação de cada pessoa por conta da profecia. Até poderia ter um segundo culpado por esse desastre, como o Jake que influenciou o Finn a continuar criando a briga, ou até a própria coruja cósmica, mas de qualquer jeito o Finn continua sendo o principal culpado, até porque nas palavras da coruja cósmica e do Rei Gelado, Finn, você estragou tudo. Apenas um show. O episódio em questão é o episódio Feliz Natal, Mordecai, que é o 10º episódio da 6ª temporada de Apenas um Show. Esse episódio começa com Mordecai e Rigby na cafeteria tomando café da manhã, fazendo o que eles costumam fazer e por algum motivo são muito bons nisso: fazer músicas de improviso. Fruta, bolo de fruta, não queremos seu bolo de fruta, fique com seu bolo de fruta. Quando ganhar esse bolinho, joga logo no seu lixinho. E BUM! Sem bolo de fruta! Então a Ellie aparece e informa que tem 3 coisas pra dizer. Primeiro, que vai ter uma festa de Natal na casa dela. E segundo, é que a Margaret vai estar lá. E só de ver essas palavras o Mordecai já começa a surtar.
E vale lembrar que nesse ponto da série, a Margaret já não estava mais com o Mordecai e ele já havia lidado com essa situação. E agora estava saindo com a CJ e estava indo tudo bem. Eu adoro essa cena porque o Rigby e a Eileen são super sensatos, porque eles sabem que o Mordecai tá fazendo uma tempestade num copo d'água. E a Eileen até sugere o Mordecai a conversar com a Margaret pra resolver as coisas, mas o Mordecai simplesmente começa a passar mal e vai embora correndo. Depois disso tem uma cena dos funcionários do parque decorando a casa com o tema natalino e pensando em como vai ser a festa. Mas o Mordecai tá delirando pensando no que aconteceria se a Margaret e a CJ se encontrassem na festa. Depois de uma queda, o Benson aparece e pede pra alguém levar uma encomenda nos correios. E como tá todo mundo ocupado, sobra o Mordecai, que já começa a delirar de novo, com medo de encontrar a Margaret pelo caminho. Até que então ele vai até os correios e realmente encontra a Margaret, gerando uma cena muito vergonha alheia, mas engraçada. Oi? Oi, que coincidência. Eu soube que você tinha voltado pra minha vida, quer dizer, pra cidade. Bem-vinda. Mas esse palhaço é tão idiota que ele só decide fingir que o Benson tá ligando pra ele e ele mete o pé. Depois o Mordecai volta pro parque e fala pro Rigby o que aconteceu. Até que a CJ liga pra ele perguntando como eles vão se encontrar pra ir na festa. E ele simplesmente fica travado. E o Rigby manda real pra ele. O Rigby já fez umas cagadas, mas o cara manda muito bem quando o assunto é relacionamento. Agora finalmente chega o momento da festa. O Rigby entrega um presente pra Eileen, que é um globo de discoteca com visco pra festa pra deixar tudo um pouco mais brilhante. Então chega a CJ e dá um susto no Mordecai. E ela percebe que ele tá muito nervoso. Logo em seguida chega a Margaret e o Mordecai já foge com a CJ pra área de bebidas. Mas não leva muito tempo pra Margaret encontrar eles e, bem, eles têm uma conversa super tranquila, comprovando que o Mordecai só tá fazendo uma tempestade num copo d'água. Depois que a Margaret vaza, a CJ fala que percebeu porque ele está agindo estranho. Então eles têm uma conversa entre casal, que é muito importante. Comunicação é uma das coisas mais importantes em um relacionamento. Depois disso, a CJ vai esperar na fila do banheiro. E de repente, todo mundo entra no clímax da cena do beijo. O Rigby beija a Eileen, e todo mundo beija os seus respectivos parceiros e parceiras. E o Mordecai vai atrás da CJ. Só que quem aparece é a Margaret, e com um susto ele derruba o globo de discoteca no ponche, gerando essa ilusão. Então a Margaret começa a questionar o Mordecai sobre ele estar agindo estranho, e ele decide finalmente quebrar o gelo. E aqui as coisas acabam muito bem. Eles se lembram de uns momentos juntos e tudo acaba em paz. Mentira. Esse bundão beija a Margaret e a CJ sai chorando. Que foi o roteirista que fez essa desgraça? O miserável é um miserável. Em seguida, como a CJ foi embora de carro, ele vai procurar o celular dele em desespero para tentar falar com a CJ e encontra as coisas da Margaret na casa da Eileen. Então o episódio termina com a Eileen falando que a Margaret vai morar com ela pra terminar a faculdade trabalhando no jornal. Resumindo, ela tá voltando pra cidade. Esse episódio termina assim, sem um final feliz, mas pode acabar bem pra você, porque se esse bundão conseguiu uma namorada, você também consegue. Mas na verdade os dois episódios terminam mal, acentuando o ápice do egoísmo do Finn, que machucou alguém que ele amava apenas pra concluir um objetivo só dele, e o Mordecai, que não consegue esquecer sua ex-namorada, que resultou literalmente numa traição. Esses personagens tiveram seus arcos de redenção, mas já tem bastante vídeo na internet falando sobre esses relacionamentos, e eu quis focar apenas nesses dois episódios específicos, que mostram porque esses personagens foram péssimos pares, pelo menos durante uma boa parte dessas séries. Mas enfim, parece que chegamos ao fim de mais um vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Eu sou o Alt e eu te vejo por aí.